noite, pessoal. Vamos aguardar o pessoal ir entrando. Pessoal, se vocês puderem ir me dando um ok aqui a respeito do áudio, se o áudio tá bom para vocês. E nós vamos já esperar a professora Cacilda Velasco. Oi, Thalita, Luanara. Boa noite, Thalita. Aqui é a professora Cacilda Velasco. Olá. Olá, professora. Bem? Tudo bem? Que prazer estar aqui com você, Paulo. Sempre é uma alegria te ver, conversar com você, te escutar, aprender com você o tempo todo. Mas hoje, Cacilda, não vai ter essa oportunidade, porque hoje quem vai ficar usando você sou eu. Não, não, de forma alguma. Nós vamos fazer boas trocas, né? Pessoal, eu vou começar a live já hoje sem muitas delongas, porque realmente a gente vai ter uma hora só e o conteúdo que a Cacilda tem para nos passar é um conteúdo gigantesco. Então, eu combinei com ela que nós vamos fazer uma hora de live hoje e com certeza ficará um resto de um mundaréu de coisa para a gente continuar Mas, discutindo. Então, na sequência, a gente sim, volta e a gente vai trocando sim, isso. A sim, a gente professora pode até Cacilda dividir em Velasco etapas, né, Paulo? Podemos vai dividir ser em um prazer. etapas. Vai ser um prazer. Pronto, Pessoal, a obrigada. professora Cacilda pediu para que eu não a apresentasse, mas isso é absolutamente impossível. Então, eu vou passar aqui um resuminho, resumidíssimo, de quem é a professora Cacilda. Eu quero dizer a vocês que eu acho que nunca fiz isso, eu acho que nunca falei isso aqui, mas eu me sinto honrado, Cacilda, de poder ter você aqui. Meu Deus, Honrado de não fato, fale. porque eu vou ter a oportunidade hoje de aprender muito. Eu sei pouquíssimo sobre a sua ciência, então hoje vai ser uma oportunidade. E se eu que estou no meio sei pouquíssimo, eu tenho certeza que a galera aqui também não deve estar muito por dentro disso. Pessoal, a Cacilda, ela é professora, pedagoga, profissional de educação física e ela é psicomotricista responsável técnica pela Associação Vencer. Cacilda trabalha com psicomotricidade há mais de 40 anos. Ela dedicou a vida dela inteira à psicomotricidade. Ela trabalha desde de bebês até idosos e ela tem um foco especial na psicomotricidade aquática. Eu não me furto em dizer que Cacilda é uma das maiores autoridades em psicomotricidade do nosso país, particularmente em Obrigada. psicomotricidade aquática. Ela tem um número enorme de livros, dos quais alguns eu tive a oportunidade de ler, porque ela também me presenteou, muitos capítulos, muitos artigos escritos sobre natação, psicomotricidade, mas recentemente ela se dedica ao estudo da Sim. gerontopsicomotricidade, que nós também iremos querer saber o que é, porque tenho certeza que a galera aqui também não sabe. Cacilda, seja bem-vinda. Eu Obrigada. fiz aqui então uma lista de algumas perguntas, que Bom, são perguntas que vão desde o muito básico e aí você vai aprofundando perfeito. conforme você for entendendo o que é o mais adequado. Eu queria começar com a pergunta mais básica de todas, e eu já adianto dizendo que eu tenho a impressão, Cacilda, que na medicina pouquíssimos médicos É, de fato entendem sobre psicomotricidade. Eu acho que talvez o povo da fisiatria, talvez alguns neurologistas, mas é alguma coisa muito distante de nós. Então, eu ia te pedir para que nas suas explicações você fosse me explicasse como se você estivesse explicando para um aluno de fato, porque eu tenho sim. certeza que isso vai ser muito mais fácil para a galera aqui. Vamos começar. O que é a psicomotricidade? Que ciência é essa que nós chamamos de psicomotricidade? Bom, você está me dando uma oportunidade, Paulo, que eu acho que eu não tive durante toda a minha história profissional, que é falar com o médico de uma maneira informal, não de uma maneira técnica, nem como terapeuta, mas sim como pessoa. E eu fico muito triste de saber que ainda ela é tão desconhecida no universo médico, né? Porque ela é da saúde, ela nasceu em hospitais franceses. Então,
falar dela para um médico, primeiro me dá uma enorme responsabilidade. E segundo, me honra e me alegra, porque nós precisamos muito, muito que a medicina nos reconheça. Enquanto uma terapia, enquanto um processo importante de trabalho preventivo, trabalho intervencionista importante em todas as faixas etárias, não só com deficiente. Mas, olha, não há nada mais claro e mais nítido do que ver o efeito da pandemia no adulto de hoje. Todos os adultos de hoje adoeceram em função do confinamento. Então, a psicomotricidade, ela é uma ciência, eu gosto de dizer que ela é uma ciência do equilíbrio humano. Ela trabalha num tripé muito importante, que é extremamente abrangente. Existem milhões de definições. A que eu mais gosto é de um psiquiatra francês, a Julia Guerra, que diz o seguinte: ela é a produção, a execução de um pensamento através de um ato motor coeso, econômico e harmonioso. E que, para isso, precisa de uma afetividade equilibrada. Então, você veja, nós trabalhamos com a motricidade, fruto desse orgânico, deste biológico, deste equipamento nosso. Ela envolve todos os nossos mecanismos cognitivos, e envolve as nossas emoções. Então, trabalhar a psicomotricidade é trabalhar o desenvolvimento humano integral. E quando então, eu entendo que isso se aplica desde um bebê de meses de vida até uma pessoa idosa, na terceira idade e tal. E idoso, Paulo, eu vejo que hoje, graças a Deus, a psicomotricidade, pelo menos no Brasil, ela está se abrindo agora, mas ela na Europa já está há muitos anos olhando para este lado da gerontologia. Hoje no Brasil nós estamos falando um pouco mais de psicomotricidade com idoso, porque até bem pouco tempo atrás, psicomotricidade era coisa de criança, era coisa de bebê. E ela não é coisa, ela é uma ciência que envolve esse ser na sua existência integral, na sua relação de saúde, na sua relação social, na sua relação de comunicação com o outro, e é muito importante que ela seja olhada e respeitada como uma intervenção valiosíssima e colaboradora da medicina e colaboradora das outras áreas, da fisioterapia, da terapia ocupacional, e isso me parece que nós estamos caminhando no Brasil. Eu estou feliz, achava que eu não ia enxergar isso, mas hoje a gente, pelo menos, se pergunta, né? Psico o quê? Aí a gente tem que explicar. Antigamente eu nem explicava. Hoje eu tento explicar, porque nós estamos vivendo momentos muito cruéis da sociedade, onde as nossas emoções e a nossa saúde mental está adoecida. E nós trabalhamos com saúde física e mental. Nós somos agentes de saúde física e mental. Cacilda, uma pessoa entrou aqui e perguntou se Pilates é psicomotricidade. Não é. Pilates não é psicomotricidade. Não, Pilates é uma modalidade. É uma ciência. Não. Psicomotricidade é uma ciência muito mais ampla do que isso, evidentemente, né? Olha, existe uma vibe, uma onda na internet que tudo quanto é circuito psicomotor. Há uma confusão enorme, sabe, Paulo, em relação ao motor e ao psicomotor. O desenvolvimento motor o desenvolvimento neuropsicomotor é um complexo muito maior do que um simples movimento. Pilates é uma técnica que reconheço, muito eficiente, muito valiosa, mas não é uma ciência. Perfeito. É uma intervenção, né? Como se fosse uma intervenção que pode ser utilizada dentro de uma grande ciência. Psicomotricidade não é um método. Psicomotricidade não é um método, não é uma metodologia. Ela tem fundamentos importantes, ela tem regras, ela tem conceitos, ela tem epistemologia, ela tem muitos estudiosos. Claro que nós não temos um elenco maravilhoso de documentação bibliográfica, realmente é pobre. Eu sinto que nós poderíamos ter muito mais.
Mas aquela velha história, aqui no Brasil a pesquisa fica na mão de poucos, porque nós não temos investimento do governo na pesquisa. Então, poucos são aqueles que se depositam a escrever. Eu gosto muito de dizer que tudo que dá certo precisa ficar registrado. É importante ficar registrado para gerações futuras, para que se inspirem naquilo para melhorar, para avançar, para que tudo melhore, né? Mas, enfim, não é muito fácil. Então, eu reconheço que temos pouca bibliografia, mas o pouco que nós temos, Paulo, é extremamente fundamentado e eu te garanto que surte efeito e tenho a felicidade hoje de passado aí tantos anos de intervenção, ver pessoas que passaram pelo nosso trabalho e que hoje estão muito bem, graças a Mas, Deus. Cacilda, você sabe que, a despeito de ser uma ciência cuja medicina tem dificuldade ainda de entrar nela, para mim, eu estou formado há 25 anos, para mim é muito claro, se a gente observar talvez os últimos 5 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos do que isso, na área que eu atuo, que são crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, particularmente crianças com transtorno do espectro do autismo. Eu nem vou Sim. ficar te dando todos os parabéns que o pessoal está falando aqui para a gente não ficar perdendo tempo, tá? Mas é um parabéns atrás do outro aqui, viu? Então, mas não vou ficar lendo isso aqui. Então, nesses últimos 5, 7 anos, talvez, a psicomotricidade ela entrou com muita força no receituário médico, particularmente nessa Sim. população que eu atuo, que é a criança no transtorno do espectro do autismo. Eu vou te dizer que não vou dizer a maioria, até porque não existe uma quantidade gigantesca de profissionais. Eu estou em Curitiba, né? Não Exatamente. existe aqui uma quantidade gigantesca de profissionais. Precisaríamos muito mais profissionais para atender essa Exato. demanda. Mas a prescrição de psicomotricidade, na minha prática clínica, Aumentou ela é muito. diária. Exato. Ela é diária, não passa um dia sem que eu faça uma solicitação, uma, duas mais, de psicomotricidade. Cacilda, eu fui dar uma lida também, porque como eu também não entendo muito de psicomotricidade, fui dar uma lida para me informar. E como a psicomotricidade ela ainda é muito distante da medicina, mas a origem dessa ciência ela tem alguma comunhão entre a Tem, psicomotricidade e a medicina, né? Então tem, fala um tem, pouco tem isso. sim. Quem que é o pai da psicomotricidade? Como começa isso dentro das neurociências? É bem interessante a história, sabe, Paulo? Nos hospitais franceses, em especial Henri Roussel, Dupré, em 1925, percebeu nos jovens algumas debilidades que ele não conseguia diagnosticar como sintomas físicos e nem sintomas psíquicos. E, de repente, a palavra psicomotricidade surgiu com ele, com Dupré. Mas a gente pode dizer que Henri Vallon é o nosso grande pai. Por quê? Porque ele fez estudos assim extremamente detalhados exatamente sobre esses sintomas, esses tais sintomas, que os próprios médicos não conseguiam indicar, diagnosticar, encaminhar, porque tinha um componente físico-emocional muito interligado. E aí o que aconteceu? O Vallon não era um médico dedicado a muitas escritas. Gilman, que era um discípulo dele, é que praticamente documentou toda a pesquisa e toda, vamos dizer assim, a fundamentação científica que Vallon nos coloca dentro da ciência. E nós temos alguns, graças a Deus, ainda vivo, grandes estudiosos que deixaram verdadeiros manuais para nós no trabalho da psicomotricidade. E vou te dizer que um deles, talvez o mais reverenciado hoje, é Vítor da Fonseca. É uma pessoa que se tornou um grande amigo e eu tenho uma gratidão imensa, foi meu professor durante muitos anos, e que deixa uma documentação fantástica e que o Brasil tem um reconhecimento muito grande no que ele documentou. Então, o Vitor criou uma bateria psicomotora. Vitor apresenta para a gente todas as bases e os fundamentos da ciência da psicomotricidade, que são, eu acho que era interessante a gente até mencionar, nós trabalhamos em cima de aspectos muito definitivos. Então, eu até tive a oportunidade de tentar lutar um pouco para colocar mais um enfoque, que eu chamo de enfoque psicomotor. Mas nós trabalhamos a tonicidade, a equilibração, a lateralização, a noção de corpo, a estruturação espaço-temporal e as praxias, tanto as praxias globais quanto as praxias finas. Esse é o cerne da nossa ciência.
E eu tive a ousadia de querer colocar a respiração. Por quê? A minha vida inteira eu trabalhei em água. E a minha vida toda eu vi o quanto a respiração é a base de tudo. É, E na água, eu li o mais seu ainda, porque nós livro. invertemos. O seu livro, esse último livro que você me presenteou, na verdade, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a importância da respiração. Você sabe, Sem Cacilda, que dúvida. recentemente eu estava fazendo uma outra live conversando também sobre psicomotricidade para tentar entender um pouco mais sobre isso, e a gente dedicou um tempo ali a falar sobre a respiração, Sim. porque eu estava explicando a eles que a respiração, o controle diafragmático, foi o que possibilitou há 500 mil de anos atrás o E ficar surgimento em da pé. fala, É, né? A e na postura medida em que bípede e você fica tal. em pé, você liberou para a fala. É uma história Isso é filogenética, olha. muito Desculpa, à Vitor da vontade. Fonseca conta a nossa psicomotricidade indo lá na evolução da espécie. Ele começa na filogenia, para depois vir na ontogenia e nos apresentar a prova dessa nossa, vamos dizer assim, estadia em pé. Né? Porque nós viemos de uma posição diferenciada, totalmente curvada, enfim. O estudo filogenético da psicomotricidade é encantador, encantador. E aí eu te faço uma pergunta também. Por que aliás, não só para você, eu perguntaria para o MEC, para o Ministério da Educação. Por que não tem esta disciplina na graduação de um médico? Por que não tem essa disciplina na graduação de um educador físico? Eu acho que as graduações elas estão mudando demais, né, Cacilda? Eu tenho sempre batido muito na tecla, quando a gente pega o currículo da galera da pedagogia, você é pedagoga, né? Quando você Sim. pega o currículo da galera da pedagogia, na minha forma de entender, 99% desse currículo devia ser neurociência. Ué, Não porque tem. a pedagoga ela vai lidar com o quê? Qual que é o problema? O que é o dia a dia? Não é neurodesenvolvimento? Quando você vai falar de Exatamente. dislexia, transtornos de aprendizagem, transtornos de cálculo, TDAH, tudo isso é neurociência. Tem neurociência lá? Tem Não nada. tem. Não tem nada. Quando Não, você não vai tem para a área anatomia, da. não tem neurologia, não tem. Não Então, eu tem, acho que quando. a problemática vem de cima, né, Paulo? A problemática vem de Total. cima na formação dos profissionais para capacitá-los para as melhores intervenções. Mas a Ó, minha vida alguém já entrou toda, aqui e já falou, nem na fisioterapia tem psicomotricidade. Alguém aqui pois já é, entrou e acabou de falar. Você veja que absurdo, porque na verdade são ciências co-irmãs, né? Quer dizer, as crianças que estão na fisio, estão na psicomotricidade, estão na TO, passam no médico, fazem fonoaudiologia. Então, tudo isso, na verdade, é um conjunto sem indissociável, é dúvida. impossível separar isso, né? Eu E eu acho que acho que precisa respondendo a de um tua primeira estudo, pergunta, é um respondendo a tua primeira replanejamento pergunta, desse por que que currículo. a tua primeira pergunta por que o médico não lida com isso, porque ele não é ensinado. Como ele Não não é é ensinado. ensinado, Exatamente. a menos que depois, em algum momento, ele vá de fato, por conta própria, como nós estamos fazendo hoje aqui, de fato, por conta própria, buscar esse conhecimento, é possível e provável que ele passe a vida inteira sem ter a menor ideia do que nós estamos falando aqui, né? E você, quando você Verdade. fala sobre essas 4, 5 perspectivas da psicomotricidade, a gente consegue ter uma ideia da abrangência dessa Sem ciência, né? Porque dúvida. Sem dúvida alguém entrou nenhuma. aqui já e já perguntou assim, porque eu tenho muito pessoal aqui da página que familiares de autistas, né? Então alguém aqui já entrou e falou assim, então isso aí serve para meu filho. Alguém, acho que É, Carla, se eu não me engano. Então isso aí serve para meu filho. Pois é, serve, né? sim, Pena que é tão sim. pouco indicado. E, Cacilda, Paulo, me fala um deixa, pouco, deixa eu só te à vontade. complementar um detalhe que eu considero importante, porque o seu grupo é um grande grupo de pessoas ligadas ao autismo. Hoje, na nossa entidade, nós trabalhamos com cursos de pós-graduação em psicomotricidade. O número de pais que estão procurando fazer psicomotricidade para atuar com seu filho aumenta incrivelmente. Era exatamente isso que era a minha terceira pergunta para ti. Quem é o psicomotricista? Quem é esse profissional? Quer dizer, qual é a origem? O que eu preciso ser para poder virar um psicomotricista? Perfeito. Isso é uma graduação? É uma pós-graduação? Se eu não sou profissional da saúde, da educação, eu também posso? Como eu viro um psicomotricista? Exato, muito, muito interessante a sua colocação, porque é uma grande dúvida hoje, depois da lei que nos reconheceu.
Em 2019, nós tivemos aí a nossa lei, eu tive a felicidade de participar do CBO, que foi o reconhecimento da ciência e o reconhecimento da profissão. E eu me recordo perfeitamente que o ministro do Trabalho, que estava presente naquele momento, quando nós fizemos aquela parede imensa, quais são as funções do psicomotricista, ele falou, nossa, vocês existem? Vocês fazem tudo isso aí? Não, isso tem que ser reconhecido imediatamente. No Brasil, nós só tivemos uma vez a graduação no IBMR, alguns anos atrás, que graduava o psicomotricista. O IBMR parou, teve 2 turmas somente, e a partir de então, só se tem pós-graduação em psicomotricidade. A lei veio e autorizou que aqueles que fizessem pós-graduação em psicomotricidade pudessem se titularizar como psicomotricistas até janeiro deste ano. Depois de janeiro, estes cursos todos de pós-graduação são cursos de especialização. Então, para você fazer uma pós-graduação em psicomotricidade, você tem que ter uma graduação em alguma área, na área da saúde, na área da educação ou na área do esporte. E a formação que hoje no Brasil se reconhece pela nossa Associação Brasileira de Psicomotricidade é baseada nas formações que nós temos. Nós temos 14 formações brasileiras e tem diferentes olhares. É a mesma ciência, só que cada uma enxerga as intervenções em diferentes aspectos. Essas formações titularizam o psicomotricista diante da Associação Brasileira. Mas, Paulo, nós não temos um conselho de classe ainda, nós não temos fiscalização do exercício dessa profissão. Então, hoje, um psicomotricista, ele padece bastante, não é só pelo reconhecimento em si, pelo conhecimento do público em geral, mas é por um suporte maior. Nós não temos esse apoio, nós não temos ainda alguém que nos cobre, que nos proteja enquanto profissionais. Então, para quem quer ser um psicomotricista, a indicação é que ele faça uma pós-graduação, ele vai se especializar, ele tem que ter uma graduação anterior, e se ele quiser seguir uma formação mais ampla, clínica, institucional, educacional, esportiva, ele escolheu uma das formações brasileiras que tem lá na relação da ABP e ir para o caminho que ele se sentir mais confortável. Porque é o seguinte, Paulo, nós temos a intervenção da psicomotricidade na escola, no ambiente escolar, nós temos a intervenção dela na reeducação, nós temos a intervenção terapêutica em consultórios, na área clínica, né? E nós temos a intervenção da psicomotricidade nos esportes. Eu comecei toda a minha vida de psicomotricidade na natação, tentando fazer com que a natação fosse ensinada de uma maneira diferente, segundo a psicomotricidade. E eu sempre disse o quanto isso para mim foi norteador, porque nadar não é movimentar braços e pernas, nadar também é pensar. Né? Cacilda, eu vi uma pergunta aqui muito interessante que me chamou muita atenção, porque, bom, depois mais para o final nós vamos falar do congresso que vai acontecer e tal, mas uma pessoa escreveu aqui, ela é de Portugal, não sei se é verdade isso ou não, mas ela disse aqui, não existe eu estou anotando aqui do lado, ela escreveu, não existe pós-graduação em psicomotricidade em Portugal. Você sabe, é fato isso? E eu te pergunto, porque na análise do comportamento, que é a ciência que a gente mais atua, a nossa perspectiva analítico-comportamental, nós temos severíssimas dificuldades na Europa, né? Muitos países europeus imaginam que a análise do comportamento ela foi inventada pelos americanos para tomar dinheiro das pessoas e simplesmente não tem lá em muitos países. A psicomotricidade na Europa também padece disso? Olha, nós temos, eu até fiz um apanhadozinho, fui procurar uma querida professora minha, da minha formação, Maria Beatriz Loureiro, fiz questão porque ela é representante mundial da psicomotricidade pela OIPR, que é uma organização em Paris, que é o nosso berço, né? Tudo nasceu em Paris, e a OIPR, ela me deu uma lista, Paulo, imensa, da onde a psicomotricidade tem graduação,
aonde ela não tem graduação, aonde ela é reconhecida e aonde ela é só em termos de pós-graduação. O Brasil é imperador de pós-graduação. Realmente aqui, praticamente a formação é baseada na pós-graduação. Na Europa, existem alguns países que possuem a graduação. Portugal, tudo começa na Universidade Técnica de Lisboa. E a gente pode dizer que o grande precursor de tudo isso em Portugal foi essa universidade. Essa universidade hoje, ela é um fomento muito grande de psicomotricidade. Então, para eles, e não só em Portugal, Dinamarca é muito poderoso, a França, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos na Europa em si, a psicomotricidade ela é tão presente na área da saúde que nós somos equipes médicas. Nós fazemos parte de equipes médicas. No Brasil, ela entrou um pouquinho pela educação, ela ficou e se sediou muito na educação, e agora que nós estamos entrando na equipe médica com a reconhecimento até dos convênios. Porque os convênios até muito pouco tempo nem reconheciam o que era psicomotricidade. E nem cobriam isso, né? E você me parece que na sua cidade é uma das poucas que o convênio cobre essa terapia. Nós não temos dificuldade aqui com isso, Cacilda. É um pedido como outro qualquer. Como você encaminha, por exemplo, uma criança para terapia ocupacional, para psicomotricidade, para psicopedagogia, é um encaminhamento como outro qualquer, de uma forma muito natural. E não há nenhum questionamento também a respeito disso. Então, pelo menos na minha experiência. Nossa, eu acho que aí se deve também a uma luta interna de psicomotricistas aí de Curitiba, né? Nós temos famosos aí, eu acredito que a Josiane é uma das pessoas que luta muito para que isso se estabeleça nos convênios, e é fundamental. Agora, o que eu acredito, Paulo, que o mais importante era que a gente tivesse políticas públicas que abrisse para a psicomotricidade, que ela entrasse para o SUS. Você concorda? Porque é tudo que nós precisamos hoje, é essa autoridade pública para atingir vamos dizer assim, o Brasil inteiro, todas as classes. Nós não temos deficientes só na classe média. Nós temos deficientes e nós temos problemáticas e nós temos terapêuticas em toda a categoria. Então, o que nós precisamos é que nos olhem melhor, que nos entendam o que fazemos, que nos amparem nessa vamos dizer assim, na condução dessa ciência e que a medicina se abra a nós. Então, eu deixo aqui no teu encargo, hein, Paulo, que a medicina se abra a nós. Eu sei que você o reconhece psicomotricidade, já te conheço de algum tempo e sei o quanto isso é um discurso. Você fala que você não sabe, mas você sabe sim. Você sabe sim. O que a gente precisa é fazer outros saberem. A minha vida inteira, Paulo, eu tive muitos neurologistas que me encaminhavam os pacientes e muitas vezes eles não sabiam, mas eles me encaminhavam para o trabalho da piscina, porque era interessante fazer o trabalho na piscina. E eles entendiam aquilo como uma hidroterapia, como um trabalho de fisioterapeuta. Eu levava um tempo para poder provar para o médico que não era. Eu os convidava, vários foram aqueles que vieram assistir os meus trabalhos, para que eu pudesse ser reconhecida na área médica. E eu tenho uma gratidão imensa à vida por ter conseguido grandes profissionais que hoje conversam psicomotricidade, que brigam por ela e que são os primeiros a indicarem, a reverenciarem que aquilo é um problema psicomotor e que precisa ser encaminhado. Mas são muito poucos. Diante dessa multidão... Você sabe que eu tenho certeza absoluta que a questão é conhecimento, Cacilda, porque médico, eu sempre falo isso, né? Eu sou médico, mas eu tenho muita autocrítica, assim. Médico é um bicho difícil de lidar. Médico é um bicho difícil de lidar, porque ele acha que quando ele se forma em medicina, ele sabe tudo. E aí ele acha, inclusive, que ele sabe da ciência dos outros. Ele acha que ele sabe sobre fisioterapia, TO, fonoaudiologia e tal. Você sabe quando que a minha arrogância de médico ela terminou? Quando eu fui fazer doutorado. Eu terminei meu doutorado faz muito tempo, quase 20 anos, né? Quando eu fui fazer doutorado, eu queria estudar comunicação, porque eu sempre gostei muito de comportamento e comunicação. Quando eu fui estudar comunicação, eu fui fazer numa universidade aqui,
que tinha o melhor programa de subcomunicação daqui, coisa e tal. E a hora que eu entrei na sala, era eu e mais umas 15 meninas que eram todas fonoaudiólogas. A hora que eu entrei ali, eu falei, pô, eu vou nadar de braçado, porque eu sou médico. Eu sou médico, tem 15 fonoaudiólogos aqui, eu vou ser o melhor desse curso de doutorado, né? Mas só que não. Eu Você fiquei viajou. 4 anos ali, tomando, porque eu não sabia nada do que aquelas meninas sabiam. Por quê? Pelo óbvio, é outra ciência. É outra Exato. ciência. Eu entendo algumas coisas de estudo da comunicação, mas eu não entendia aquilo que elas entendiam. Então, enquanto elas precisavam estudar assim, eu precisava estudar assim, porque é outra Exato. ciência. Mas o médico ele ainda tem essa coisa, que é uma coisa muito nossa do latino-americano. Eu sempre falo isso para os alunos, né? No Brasil, você já percebeu que quando o médico vai falar com os profissionais, ele fala mandando? Você já viu isso aí? O cara está no hospital, e aí isso é muito curioso da gente começar a perceber. O É, médico está no hospital e ele vai falar com uma enfermeira. Olha como ele fala assim, fulana, vai dar uma vacina, vai dar uma injeção e não sei o que lá. Isso é jeito de falar com as pessoas. por Fulana vai favor. dar uma injeção e não sei o que é lógico. Mas como o cara já se coloca numa postura de que ele é muito Sim, diferenciado, coisa e sim. tal, ele acha isso. E isso acaba trazendo uma perspectiva também que o cara muitas vezes não tem a humildade de dizer assim, olha, eu não sei, eu não entendo de psicomotricidade, eu preciso Exato. fazer um curso, preciso que alguém me ensine um pouco sobre isso, né? E isso Perfeito. acaba fazendo com que muitos médicos fiquem enclausurados na No, ignorância o resto da no, vida. O cara é no seu ignorante nicho e de ele não admite que conhecimento. ele é ignorante e assim ele fica. Cacilda, Perfeito. uma moça perguntou aqui, eu achei muito interessante, o curso de pós-graduação, a pós-graduação de psicomotricidade, ela é remota, ela é presencial, ela pode ser mista, como que é isso? Me Você conte. tocou numa ferida, você tocou numa ferida. Eu não, uma Psicomotricidade não é isso seguidora aqui, sua Paulo. aqui, uma seguidora sua aqui que perguntou. Eu não quero É, trazer a, transtorno para nossa live. a psicomotricidade é da presença, é da presencialidade, é do toque do outro, é do cuidado. Nós somos a ciência do cuidado. O outro é muito importante na nossa vida. Essa forma híbrida que nós tentamos criar agora, porque não tem como, após pandemia, a virtualidade se instalou. E não tem o que negar, né? Nós temos que caminhar por aí. A gente tentou trazer dentro da pós-graduação a parte teórica online e toda a parte prática presencial. Então, ele se tornou, na grande maioria dos cursos no Brasil, híbrido. Ele tem uma parte presencial e uma parte online. Essa parte presencial é a mais nobre de todas, porque é da formação pessoal, é da formação corporal. O psicomotricista precisa disso, precisa dessa base de trabalho, porque é muito fácil entender isso. Se você não está bem consigo mesmo, se você não está bem com o seu próprio corpo, se você não se autocompreende, você não se autoaceita, você não entende todas as suas mazelas, você não vai cuidar do outro. Você não consegue cuidar do outro. Então, essa formação pessoal nossa ela é muito forte e muito importante. E eu falo isso para você assim com uma certeza de causa de que trabalhar com deficientes é extremamente romântico, mas nos ensina a ser gente, nos ensina a ser melhor. Porque nós somos muito pequenininhos perto deles. A minha vida inteira eu achei, eu não tive nenhum caso assim especial, olha, vai trabalhar com deficiente porque teve alguma coisa. Não, não teve nada. Eu simplesmente fui trabalhar com deficiente porque eu achava que tinha poucos profissionais para trabalhar com eles. E eu queria me especializar para trabalhar com eles. Mas a cada deficiente que passou pela minha vida foi um livro que eu li. Foi demais o que eu aprendi. Por quê? Porque eles têm muito pouco diante de muito que eu tenho. E a psicomotricidade mostra muito isso. Trabalha com as nossas fragilidades e as nossas potências. E isso deixa muito claro na nossa formação enquanto psicomotricista, o quanto o outro me faz gente. Perfeito. Cacilda, alguém entrou aqui também e perguntou, anotei, o que é psicomotricidade relacional? É uma das formações. Nós temos a relacional, nós temos Ágaton, eu não quero nem me relacionar todas, até para não esquecer de nenhuma.
A psicomotricidade relacional ela é fundamentada em André Lapierre, que é um francês, que aí em Curitiba é muito forte, tem o CIAR, do Leopoldo e da Ana Guerra, e é uma linha de trabalho da psicomotricidade com, vamos dizer assim, um tipo de intervenção totalmente voltado a essa presencialidade, sem dúvida nenhuma. Os trabalhos da relacional são extremamente trabalhos em setting terapêuticos, em trabalhos corporais e relacionais muito intensos, e no norte também, em Fortaleza, ela tem uma potência muito grande dentro das escolas. Então, é uma linha, é uma formação brasileira, tá? Que se chama psicomotricidade relacional, do jeito que nós temos outras formações. Por exemplo, essa que eu comentei com você, que estou me dedicando hoje, é a gerontopsicomotricidade. É o trabalho de psicomotricidade na retrogênese psicomotora, naquilo que a gente evolui, naquilo que a gente vai perdendo. E que é inevitável para todo mundo, né, Paulo? Ninguém vai escapar, a menos que morra antes. Porque o envelhecimento não é doença. É um processo. Eu lembro uma frase do Jô Soares que eu gostava muito, que ele dizia assim, envelhecer é a melhor coisa do mundo, né? Por quê? Porque a outra opção é morrer. Exatamente. Então, quer dizer, Exatamente. Cacilda, alguém perguntou aqui, psicomotricidade é sempre um trabalho. Eu vou acabar saindo um pouco da nossa linha editorial, Linda, porque são tantas perguntas Não, que eu acho que são não, perguntas pelo que são amor de Deus, dúvidas fique minhas, inclusive. super à São vontade. dúvidas são dúvidas que as pessoas fazem aqui, dúvidas que eu tenho também. Psicomotricidade é sempre um trabalho que é feito isoladamente com o indivíduo ou existe psicomotricidade Não, em grupos grupo. terapêuticos? Tem, muito, 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 muito. Não é só individual. É Vai claro que depender do que é dependendo. que você quer trabalhar, Lógico, então. dependendo da problemática. Um trabalho clínico, um trabalho, vamos dizer assim, na linha terapêutica, ele é individualizado até para atender a demanda daquele caso. Mas existem trabalhos de grupo e grupos afins, né? Grupos com a mesma patologia ou grupos com as mesmas dificuldades, que é possível se montar planejamentos de ações muito bem elaborados. Tudo vai, Paulo, da avaliação. A avaliação é fundamental. Uma boa avaliação psicomotora é o cerne de qualquer trabalho. Então, eu preciso Perfeito. identificar o que aquele elemento precisa, aonde estão as suas potências e as suas fragilidades. Cacilda, antes da gente entrar nessa parte da avaliação, porque eu também queria saber um pouco sobre protocolos de avaliação e tal, Sim, tem uma pergunta que eu acho que talvez seja, do ponto de vista prático, para mim, para eu que sou médico, o principal. Eu quero saber o seguinte, para quem que eu indico psicomotricidade? Como que eu sei? Porque, por exemplo, quando eu penso na fisioterapia, é muito sim, claro para mim quais são as indicações, né? Quando eu penso certo, em atividades de vida diária e terapia ocupacional, é muito claro para mim para quem que eu vou indicar. Qual que é o certo. público da psicomotricidade? O nosso foco, é claro, é mais criança, né? Então, desse universo da pediatria, qual é o público? Pessoal, vai Olha, ficar gravada a live, tá? Todo mundo que está perguntando aqui, nós vamos deixar gravada, sim, lógico. Isso aqui é claro, um com documento certeza. fundamental para a pesquisa, vai ficar gravado. Paulo, eu vou até me reverenciar a uma amiga comum nossa, Ana Paula Chacur. Ana Paula Chacur uma vez falou para mim assim, Cacilda, para Helena, foi fundamental a psicomotricidade para ela descobrir o corpo que ela tem. O corpo, para ela descobrir o corpo, que ele é um composto de esquema corporal e imagem corporal. Então, quando nós trabalhamos com psicomotricidade, a gente tem aqueles enfoques, aquelas bases, se elas possuem qualquer fragilidade, qualquer dificuldade, qualquer distúrbio, compete a nós trabalharmos. Tonicidade, nós não trabalhamos tônus, nós trabalhamos tonicidade, equilibração, não equilíbrio. É diferente da fisioterapia. Até vou te dar Fala uma um pouco dica. disso, É, Cacilda. Fala um pouco qual a disso. Tônus, diferença? tonicidade, equilíbrio, equilibração. Perfeito. Qual a diferença do trabalho do fisioterapeuta para o trabalho do psicomotricista? Se trabalham quase que as mesmas fragilidades. O fisioterapeuta, ele trabalha de uma maneira
desculpa desligar aqui, de uma maneira mecânica e funcional para o elemento andar, para o elemento não ter dor, para o elemento ser funcional, ter autonomia, certo? O psicomotricista trabalha no desejo desta pessoa querer andar. Vai mais fundo. Então, não basta isso. Trabalhar tônus não é a mesma coisa que trabalhar tonicidade. A tonicidade tem um sujeito neste poder do movimento e da ação. Nós não trabalhamos simplesmente o movimento, nós trabalhamos o gesto. Então, a coisa pega muito pelo emocional e por quem reside dentro deste corpo. Aqui dentro tem um sujeito, aqui mora a Cacilda. Não é a Maria. Nossa, eu fico impressionado ouvindo isso, menina, porque eu fico, assim, quando eu ouço você falando, né, eu fico pensando em todos os erros que eu já cometi nesses 25 anos de medicina, né? Porque quando você tem uma... Total, mas erro fatídico, erro, na verdade, por desconhecimento. Você veja um pouco assim, pensando nisso, eu sempre, quando eu falo sobre fala, mas para o que você falou agora é perfeito, porque é uma perspectiva motora, mas a mesma coisa vale para fala. Quando alguém vai falar, eu sempre digo assim, você precisa ter 3 coisas. Você precisa ter, primeiro, uma emoção, você precisa ter vontade de falar. Segundo, você precisa ter um processo cognitivo, você precisa pensar no que você vai falar. E no final, você precisa ter um processo motor para você falar. Então, eu nunca, honestamente, eu nunca tinha pensado nessa frase que você acabou de dizer, que exatamente essa mesma lógica que eu uso para o indivíduo aprender a falar, então você tem que ter um processo motor, um processo cognitivo, um processo emocional, um processo cognitivo e um processo motor. Para a pessoa caminhar, é a mesma coisa, né? Exatamente. E a gente sempre parte... Aliás, a gente se resume ao final, que é o motor. Então, a gente imagina muitas vezes que se você trabalhar aquele músculo, aquele tônus estiver legal, o equilíbrio está legal, que a pessoa vai sair andando. Só que não, né? Só que não. Ou seja, se você não tivesse começo aqui, a emoção... Quem está executando? Exatamente. Quem é esse sujeito que está executando? É o gesto, a gestualidade, a educação desse movimento. Nós trabalhamos na educação desse movimento. Não é uma motricidade pela motricidade. É uma motricidade realizada por um elemento, por este elemento, o elemento Cacilda, o elemento Paulo. E esse elemento tem história de vida. Aí, Cacilda, e aí também a gente começa a entender o quanto esse trabalho ele é horizontalizado nessas especialidades, nessas profissões, né? Porque você sabe que uma coisa que eu ouço muito aqui em Curitiba... Precisamos uns dos outros. Total. Precisamos tem uma coisa que eu ouço muito aqui em Curitiba e me incomoda muito. Nós temos aqui em Curitiba hoje uma dificuldade grande com o terapeuta ocupacional. Por uma questão mercadológica, tal, esse profissional ele acabou. Enfim, é uma outra questão. Mas eu ouço todos os dias a seguinte frase, e isso sempre me incomodou, né? Doutor, já que não tem terapeuta ocupacional, não dá para pedir psicomotricidade? São coisas distintas, né? Quer dizer, assim, não são substituíveis, né? São coisas complementares que se somam, mas não são substituíveis, né? Seria a mesma coisa, Paulo, de dizer que a psicomotricidade não trabalha com a parte sensorial. Não, isso é coisa só do terapeuta ocupacional. A integração sensorial é só do terapeuta ocupacional. Espera aí, eu trabalho com sensorial o tempo todo. Eu estimulo o tempo todo. Eu toco o tempo todo. Então, não é bem assim. Eu acho que essa horizontalidade é a palavra nobre. Aliás, uma palavra mágica. Se nós nos respeitássemos mais, se nós não vivêssemos nas nossas ilhas, a saúde da população seria outra. Nós precisamos nos unir nisto. A interdisciplinaridade. Eu acho que não podia existir um local onde a família tem que contar a mesma história para cada um que ela passa. Isso é ridículo. Chegamos ao fundo do poço. É a falta de respeito humano total. Né? Parece que como humanos nós estamos virando dinossauros. Daqui a pouco a gente vai ter o mesmo destino. Porque não se respeita mais. Não, olha, vamos trabalhar junto.
Eu sempre trabalhei a transdisciplinaridade. Para mim, na minha piscina, entrava terapeuta ocupacional, psicóloga, pedagoga, fisioterapeuta, e vamos todo mundo fazer esse trabalho junto. O que você domina, você vai me ensinar. Nós vamos trabalhar juntos. Não, é um ego mais exacerbado que o outro, é um querendo ser mais do que o outro. Isso é muito triste para a saúde populacional. Não tem o bambambam. As crianças acabam pagando um preço. Alguém escreveu aqui uma frase, eu acho uma frase um pouco pesada, mas eu entendi o que ela disse. Diz assim, então a fisioterapia trabalha de fora para dentro e a psicomotricidade de dentro para fora. Eu vou deixar a fisioterapia de lado, mas que a psicomotricidade trabalhe de dentro para fora é verdade, porque começa numa emoção, e a emoção é um fenômeno interno do ser humano, né? Então essa segunda parte da frase, a primeira parte não vou falar dela, mas a segunda parte é verdade, né? A psicomotricidade trabalha de dentro para fora. Cacilda, eu tenho mais uma dúvida. Não Várias, esquece na do verdade, nosso mas eu tenho uma congresso, hein, dúvida. Paulo? Não Não, vai esquece dar do nosso tempo. congresso. Vai dar tempo. Mas então, uma última, antes da gente falar do Congresso. Existem, por exemplo, você está falando sobre integração sensorial agora. Sim. O local onde se realiza a intervenção da integração sensorial é um local próprio, né? Quer dizer, não tem como fazer integração sensorial aqui no chão da minha sala. Exato. Tem uma estrutura para aquilo. Aonde que o psicomotricista ele expressa a arte? Aonde ele trabalha? Que bom que você perguntou isso. É assim, todo psicomotricista... Bom, psicomotricidade virou uma palavra top, está na moda, né? Ser psicomotricista, então, meu Deus do céu, é um super título. Eu odeio essa situação, porque a gente existe há tanto tempo, e a gente esteve na moda todo esse tempo. Não é assim que as coisas acontecem. E para fazer psicomotricidade, eu não preciso de nada, eu só preciso do outro e de mim. É corpo a corpo. Eu preciso de material? Ótimo. Se eu tiver acessório, seria fantástico. Eu preciso de uma sala super equipada? Não necessariamente. Eu posso usar de recursos de sucata, eu posso usar da piscina, eu posso usar da terra, eu posso usar da grama. O que eu preciso é do outro. A relação da psicomotricidade na terapêutica, seja ela onde for, na educação, na clínica, é a relação com o outro, é a disponibilidade corporal do psicomotricista para quem está atendendo. Não existe psicomotricista de gabinete, sentado em mesa. Isso não existe. Ele tem que se estar disponível corporalmente para emprestar o seu corpo ao outro e trabalhar este corpo na sua integralidade. Se tem material, ótimo. Melhor ainda, claro, eu vou ter mais subterfúgio, mais estímulos, mais colorido, mais isso, mais aquilo. Mas não é condição sine qua non. Perfeito. Ou seja, relação, é alguma coisa que você pode aplicar a qualquer classe social também, porque você não depende de coisas. Qualquer classe, Paulo. Qualquer classe social. A gente pode fazer com bolinha de gude, com pedrinha da rua, com pauzinhos jogados fora. A gente pode fazer na África, a gente pode fazer em qualquer lugar. Estamos indo para a África daqui a 2 meses implantar um negócio de aba lá. Depois vou falar sobre isso. Cacilda, eu não posso. Antes da gente falar do Congresso, em mais 3 minutos, porque senão o povo aqui vai me matar. Faz uma relação entre psicomotricidade e transtorno do espectro do autismo. O transtorno do espectro do autismo é uma condição que altera o comportamento humano e tem tudo a ver com motricidade, com dispraxias, tem tudo a ver com cognição, tem tudo a ver com postura. Faz essa relação e daí emenda. E aí emenda no Congresso, que é um congresso que você muito gentilmente me convidou para participar. Maravilha, meu querido. Bom, definir autismo e falar de autismo com você é humilhante para mim, né? Porque eu não vou chegar em nenhum top de linha. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte. A psicomotricidade junto ao autismo faz com que a gente localize esse ser que não está localizado nem no próprio corpo. Então, nós precisamos dele dentro dele. E este ele corporal aconteça ao redor, aconteça no meio ambiente, aconteça com o outro, aconteça com os objetos. Então, a integração que a psicomotricidade faz na terapêutica com autismo é fundamentalmente o trabalho de noção corporal
e relacional com o meio ambiente e com o outro. É demorado? É. Eu não vou dizer para você que não é. É custoso, dependendo do nível, realmente se torna um pouquinho mais demorado para uns, mais rápido a intervenção para outros. Eu sempre brinco que eu não faço o autista entrar no meu mundo, eu entro no mundo dele. E quando eu entrar no mundo dele e ser bem aceita, eu consigo fazer o que eu precisar fazer para ele, para ajudá-lo. E eu tive a felicidade, Paulo, de ter muitos autistas na minha vida. E no congresso, por que a gente escolheu o tema autismo para o congresso? Exatamente por isso que eu falei para você. A quantidade de mães e pais de autistas que estão nos procurando para fazer psicomotricidade, para intervir com psicomotricidade. Por quê? Porque já reconheceram a validade disso. Então, querem vir fazer uma formação com a gente para ser melhores pais ou até para atuarem profissionalmente como psicomotricistas. E, diante dessa questão, nós resolvemos colocar esse tema para o nosso segundo congresso. Qual é o objetivo do congresso, Paulo? O objetivo é prestigiar profissionais como você, que levam a informação, que democratizam o conhecimento e prestigiar quem a gente pôs no mercado de trabalho como psicomotricista. Então, a gente tem case de sucesso de profissionais que passaram conosco e nós temos referências como você, como o Júnior Kadima, como a Rita Thompson, como a Tarita, que também foi nossa aluna, e como o querido Esteban Levin, que é uma linha psicanalítica que eu acho que tem que ser respeitada. Todas as linhas precisam ser ouvidas e serem respeitadas. Se ela dá certo para um ou para outro, é uma questão de intervenção. Então, a gente vai mostrar tudo o que nós vimos de melhor neste mundo do autismo, de uma forma muito resumidinha em 2 dias, dias 3 e 4 de junho, e a gente tem a grande honra de você estar lá conosco nessa palestra, e quem estiver na live aqui, as meninas lá na associação, é só dar um alô que estava na live, e tem lá um desconto na inscrição. Mas o que é importante a gente deixar uma mensagem. Psicomotricidade e autismo é um casamento que passa por uma lua de mel, que às vezes é um pouquinho trabalhosa, mas que é muito duradoura. E que vai para a família, não fica só no autista. Leva-se para a família vira coterapeuta nossa. Pessoal, eu vou fazer um pedido, então, para quem está assistindo a live aqui. Quando acabar a live, entrem na página, na IG da Associação Vencer, porque vocês perceberam que de tudo isso que nós estamos falando aqui, se tem uma verdade absoluta, é que a psicomotricidade precisa ser mais reconhecida, né? Pelos profissionais, pelas famílias e tal. Então, eu vou pedir para que quando a gente acabar essa live aqui, vocês façam uma atividade que é um serviço público, na verdade, em prol das crianças. Exato. Porque nem eu preciso aparecer e muito menos a Cacilda precisa aparecer. Então, não precisa nem divulgar a live, mas vai na página da Associação Vencer, entra lá no Congresso e divulga o Congresso. Porque o Congresso vai acontecer em São Paulo. São Paulo é um núcleo, é um hub ali que é muito fácil das pessoas irem. Tem, Cacilda, um monte de gente. Tem um monte de gente aqui do interior de São Paulo. Tá a Renata, tá a Fábio, tá a Mari, um monte de gente. E ali é muito fácil para as pessoas irem. E esse é um congresso que é raro de acontecer. É um congresso que, de fato, não dá para perder. Paulo, e nós conseguimos lotar o nosso anfiteatro do Hospital da Face e nos transferimos para um centro muito fácil acesso, do lado do metrô, na Vila Mariana, numa universidade, a Unipaulistana. Então, é fácil acesso para todo mundo. Realmente não vai ter dificuldade alguma em relação a isso. E eu vou te desafiar. No próximo encontro nosso, nós vamos falar dos 8 enfoques psicomotores e a medicina. Pode ser? Mas já fica marcado para o mês que vem, então. Que dia que é exatamente o congresso, Cacilda? 13 e 4 de junho. Então, junho, maio. Então, em maio, nós vamos fazer uma segunda live e nós vamos falar desse tema que você propôs e vamos aprofundar a relação entre psicomotricidade e autismo. Eu acho que vai ser fantástico, vai ser mais uma aula que a gente vai ter e a gente já faz mais um esquenta. Não, a gente pode fazer os enfoques psicomotores no autismo, por que não? Fechou? Pronto?
Pronto. E daí Tá a bom? gente já faz mais um esquenta para o congresso que vai acontecer no Perfeito, outro mês. Pessoal, para a gente perfeito, encerrar meu querido. então, não esqueçam o que eu estou pedindo para vocês. Vamos entrar na página da Associação Vencer e vamos divulgar o congresso. Isso é um trabalho em prol das crianças. A Cacilda acabou de falar que já está lotado esse congresso. Tá, Vamos divulgar, falou tudo. porque é um trabalho público, é uma ação pública que a gente vai ter a oportunidade de fazer. Cacilda, falta 3 minutos para a nossa live cair. Eu quero Um te beijo. agradecer, mas eu quero te agradecer de verdade. Às vezes a gente agradece da boca para fora, mas hoje é de verdade, Linda. O trabalho que você faz nessas mais de 4 décadas com as nossas crianças, eu entendo que a sociedade no Brasil tem uma dívida com você, eu entendo que a ciência no Não, Brasil tem uma é isso. dívida. Tem sim, porque é uma vida entregue para a ciência. Eu Não, entreguei uma boa eu acho parte que da minha nós vida temos para a é que ciência e brigar você também. muito ainda, Paulo. Tem muita briga para fazer e é com a política e com a saúde pública. Nós precisamos democratizar isso. Ela tem que entrar no SUS, ela tem que virar política pública, porque todo mundo merece isso. Não é só quem tem dinheiro ou quem tem convênio. Todos merecem isso. Então, para terminar, pessoal, vocês marquem aqui embaixo nos comentários os políticos que você conhecem, as ZIGs também. Ah, Marquem as ótimo. ZIGs aqui embaixo, porque daí é mais um serviço público. Renata, que entrou agora, saudade de você, linda, obrigado. Ajuda a divulgar o congresso também no interior do estado de São Paulo, que eu tenho certeza que vai haver uma legião de pessoas do interior indo assistir esse Que vai congresso. Cacilda, te dar um obrigado, abraço querida. pessoalmente. Que vai te dar um abraço Pessoalmente. pessoalmente. E vai ser uma delícia, tenho certeza. Cacilda, Obrigada, um queridos. beijo, Fica com Deus, fica com tá? Deus. Obrigada por Pessoal, tudo. Boa obrigado noite pela para todos. participação Muito de todo obrigada mundo. por tudo. Tchau, tchau, Obrigada. gente.